Larga a tua capa. E Deus te chama. Nós lemos a mensagem de Deus, a palavra do Senhor. A Bíblia fala de um homem que era chamado de Bartimeu. Este homem, segundo a Bíblia, era um homem cego. Era um homem que não via. Não só era um homem que não via, mas também era um homem que pedia esmola. E essa cegueira não lhe permitia fazer muita coisa. Não lhe permitia trabalhar. Não lhe permitia ir para o mercado. Não lhe permitia fazer negócio. Não lhe permitia fazer muita coisa. Os irmãos sabem, para aquele que não vê, não tem a capacidade de mexer com muitas coisas. Não tem a capacidade de caminhar sozinho. Não tem a capacidade de se locomover. Se não for se apoiar por um pau, ou então segurar o braço de uma outra pessoa para ele poder caminhar. Então este homem que a Bíblia menciona, a Bíblia diz que era cego. E naquele tempo, se você tinha uma doença como essa, era considerado alguém amaldiçoado. Porque se pensava naquele tempo que se você tem uma doença como esta, então você pecou contra Deus. Ou então os seus pais pecaram contra Deus. Então, por causa da ira de Deus, pela condenação do seu pecado, então Deus permitiu você ser cego, permitiu você ter a cegueira. Então pensava-se desta maneira: se alguém é cego, é porque está em pecado, e por causa do seu pecado Deus lhe amaldiçoou. E por causa da maldição de Deus, a pessoa era afastada. A Bíblia, quando começa a relatar sobre este homem, a Bíblia começa a falar sobre Bartimeu, relatando a característica de Bartimeu. Um homem que se calhar não tinha onde viver. Um homem que se calhar não tinha o que comer. Um homem que se calhar não tinha trabalho. Mas a Bíblia relata que todas as manhãs Bartimeu estava com sua bengala e vestia sua capa e sentava no caminho, na estrada, na cidade de Jericó. Significava lá sentado, se calhar com a mão estendida, assim como você vê quando vai para a cidade, nas ruas mais bonitas, nas ruas mais belas, nas ruas onde passam mais pessoas. Você encontra lá sentado alguém a pedir esmola. Cada um que passa, ele fica lá com a mão estendida a pedir esmola, a pedir que lhe dê alguma moeda para ele comprar algo para comer. Esta era a condição de Bartimeu. E a Bíblia ainda menciona que este cego, que este mendigo, ele tinha uma capa, ele tinha uma túnica, ele tinha um vestido. Este tipo de capa era um tipo de roupa que a pessoa vestia para parar na rua. Assim que parasse na rua, todo aquele que lhe visse sabia que este é cego, sabia que este é separado, sabia que este é amaldiçoado. Quando alguém passava, entrava no bolso dele, tirava uma moeda, não aproximava Bartimeu, só passava de longe, levava um braço esticado e lançava a moeda de longe e passava a andar. Então, irmão, imagine alguém que é cego, alguém que não trabalha, alguém que não tem emprego, alguém amaldiçoado, alguém que as pessoas pensam que está em pecado, sentado num canto e ainda a ser desprezado. Quando eu fui investigar, eu acabei descobrindo que, para além das pessoas passarem no canto e não me aproximarem, as pessoas faziam mais uma coisa: quando reparassem alguém com a mesma condição que Bartimeu,
eles afastavam, não só afastavam, mas também cuspiam para baixo. Então, irmão, imagina, Bartimeu sentado na rua, nas ruas de Jericó, as pessoas a passarem na estrada, a deixarem sua moeda no caminho e ainda a cuspir na sua cara. É uma vergonha muito grande. Apesar de que Bartimeu não via, mas ele sentia na sua cara de que eu estou a passar por maior desprezo. Eu sou o mais desprezível. Eu sou o mais desprezível de toda a face da terra. Ninguém é mais desprezível que eu. Ninguém é mais desprezível que eu. Ninguém é mais imundo que eu. Por causa da minha condição, por causa do meu estado, por causa do meu estilo de vida. Se calhar o irmão pode perguntar: amado irmão, então como é que acontece? Eu não sou cego. Eu não sou cego. Eu não peço esmola. Eu não paro na estrada para pedir moeda. Eu vejo. Tenho duas mãos. Tenho dois braços. Tenho duas pernas. Consigo ir para Machamba. Consigo trabalhar. Consigo produzir. E consigo me alimentar. Amém. Amém. Como é, amado irmão? Eu tenho todas as condições para poder trabalhar, para poder comer e não pedir esmola, não pedir a ninguém. Eu tenho sal em casa, tenho meu fósforo, tenho minha machamba, tenho todas as condições. Então a sua mensagem não tem nada a ver comigo, não me atinge. Se calhar aquele que está me ouvindo, sentado na varanda de casa, vou dizer a mensagem de hoje, não tem nada a ver comigo. Amém. Amém. A única coisa que eu te peço é só abrir seu coração. Amém. Só abrir seu coração. A Bíblia diz o seguinte: quando Jesus ia para Jericó, na rua da cidade de Jericó, e muitas pessoas lhe seguiam, e na estrada estava este homem, sentado num canto. Quando este homem ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, que era Jesus que estava passando, saiu de onde estava mendigando, ficou parado e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que é a primeira parte da nossa mensagem. Aquilo que eu dizia antes, que o irmão pode perguntar: como é que eu sou cego? A mensagem não é para mim, mas a Bíblia diz que existem muitos cegos, não cegos físicos, mas cegos espirituais, cegos espirituais, mendigos espirituais, pessoas que não têm nenhuma condição espiritual para enxergar as coisas de Deus. Pessoas que não têm condições espirituais para adorar a Deus. É este tipo de condição que você e eu estamos, cegos espiritualmente. Pessoas que não podem adorar ao Deus verdadeiro. Pessoas que não podem se prostrar diante de Deus, porque não vê, não conseguem enxergar aonde encontrar o Deus verdadeiro. Por causa disso, muitos de nós, quando anoitece, vamos a ter um engordeiro com nossa farinha na tabaça, nos prostramos diante do engordeiro, começamos a colocar na maqueia para ver se pelo menos os nossos antepassados possam vir nos acudir. Chama-se cegueira espiritual. Esse é mendigo. Esse é mendigo, porque todos os dias está na porta a mendigar a graça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a salvação de Deus. Amém.
Amém. Amém. Por que existem Mwashele muitas religiões? Ini so wata. Muitas religiões. Ini so wata. Todo dia quando amanhece, Wakulani kuashaka. você vê cada pessoa Unakula mutu. a caminhar por seu destino. Etakaroke pirwa. Uns vão para o curanderismo, Nanowa kulukana. outros vão para a igreja, Naroke reja. outros vão para outros lugares. Nanowa para Cada um está preocupado Ulamuzimuke jamii. para ir adorar a Deus, para ir adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que a maior parte desses são cegos. Amém. Amém. O irmão está a entender? A Bíblia está a dizer que a maioria desses podem ser bonitos, podem vestir bem, podem falar bem, são mendigos, são cegos. Porque não é possível que para adorar um Deus criador dos céus e a terra, você vai se postar diante do imbondeiro. Amém. Só um cego é que faz isso. Como é possível que para adorar a Deus você tem que ir visitar curandeiro? Só um cego faz isso. Que para adorar a Deus tenho que voar de noite. Só um cego faz isso. Porque a maior condição do cego é que não anda sozinho. Amém. Todo cego, grande e pequeno, não anda sozinho. Todos os dias precisa de amuleto, alguém para lhe guiar, alguém para lhe encaminhar, alguém para lhe mandar onde ele não sabe. Por isso que a Bíblia está dizendo que este tipo de pessoa é cego. Porque cada dia as pessoas estão preocupadas com a sua alma. Parece mentira. Mas aqui onde estamos, e os que estão fora, estão preocupados com a alma. Porque sabem que um dia eu hei de morrer. Um dia eu hei de passar desta vida. Estão preocupados com a alma. Estão preocupados com a vida. Mas não sabem aonde encontrar a salvação. A Bíblia está a te chamar de cego. Amém. Abrir o seu coração para vir ouvir a mensagem de Deus. E quando chegar em casa, falar a mesma coisa que ouviste. Então o que aprendemos? É que da mesma forma como este homem era desprezado por causa da sua condição, por causa de ser cego e por causa de sentar com a sua capa a pedir esmola, é da mesma forma que todo aquele que não tem Deus não é salvo, é cego e mendigo. Alguns levam a sua capa. Alguns levam a sua capa. Esta capa era um sinal. Era para as pessoas verem que este é um excomungado. A sua capa hoje é o quê? A sua capa é bebida. Ou é cachaça. Ou então uma cerveja. Quando você caminha na rua, toda a comunidade sabe que este é cego. Quando você anda com roupa imunda, a se entregar na rua, a se entregar para todos os homens, todas as mulheres, as pessoas já sabem. Está ali um cego, está ali um morto ambulante, está ali um mendigo. Todos os dias está a mendigar, está a mendigar. Todos os dias, não tem nenhum dia que a pessoa sossega.